Olá pessoal, o canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos fazer algo diferente. Falarei um pouco sobre a minha jornada ao catolicismo. Isso mesmo. Eu sei que isso é um espanto para muita gente, principalmente para aqueles que conviveram comigo durante muitos anos dentro do protestantismo. Eu entendo perfeitamente o espanto, mas isso não é uma decisão precipitada, isso é uma decisão que levou anos de estudos, de reflexões, de se buscar entender aquilo que os primeiros cristãos entendiam sobre o que é o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e várias doutrinas, né? A crença desses cristãos acerca de várias doutrinas, enfim. São várias coisas que eu vou falar aqui. Evidentemente, o objetivo desse vídeo não é apologético, então vai ter muita coisa solta aqui que não vai dar para justificar, que não vai dar nem para provar, embora eu possa provar, tá? Mas eu vou falando aqui de uma maneira aberta com vocês, porque o vídeo não é de apologética, é apenas um testemunho pessoal. E já adianto que eu não vou aceitar, tá? Vou deixar bem claro aqui. Não vou aceitar briga aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que vai ter gente que vai comentar, que vai dizer, ah, meu Deus, meu irmão, que não sei o quê, aí a gente vai me xingar, vai criticar. Se você vir aqui, mesmo que seja em tom amistoso, falar, meu irmão, tentar falar alguma coisa, eu vou apagar o seu comentário. E por que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso aqui no canal, tá? Eu sempre deixei os comentários de todos, né? Aqui nunca paguei. Todo mundo tá de prova aqui. Se você entrar no canal, em um vídeo meu aqui refutando o Antônio Miranda, tem um monte de mensagem dos baba-ovos lá do Antônio Miranda, né? E aí eu não apaguei nenhuma, né? Antônio Miranda, para quem não sabe, é um ateu, né? Tô falando aqui porque vai vir muita gente aqui também que não conhece e eu tô esclarecendo isso. Eu fiz vídeo refutando esse ateu e muita gente, os discípulos dele, vieram aqui tentar me responder, tá? Então não apaguei o comentário de nenhum deles. Por que eu vou fazer isso com esse vídeo? Porque eu não quero que esse vídeo se transforme em um campo de guerra entre protestantes e católicos. Deu para entender, pessoal? Por favor, não me leve a mal, tá? Pode ser que alguém lá, você está muito ignorante. Não, não é isso. É porque eu quero o máximo de respeito e de entendimento, que o vídeo aqui não é para isso, tá? Deixa para comentar em outros vídeos, se vocês quiserem. Aqui não. Agora é um momento específico que fala da minha jornada, tá bom? Então, obrigado desde já e vamos ao vídeo. Em primeiro lugar, pessoal, eu preciso dizer a vocês que a minha vida inteira eu fui um protestante, tá? Durante toda a minha vida eu sempre defendi a ideia de que a escritura era a única fonte de revelação em termos de doutrina e que orienta a igreja nesse sentido, né? Tudo isso caracteriza o pensamento protestante. Então, durante toda a minha vida eu criei assim, nunca experimentei nenhuma outra forma de religião. Nasci, evidentemente, em um lar protestante, né? Respeito todos os meus irmãos protestantes, né? Familiares, pessoas da igreja, que eu participo das igrejas, não da igreja, porque eu só participei de uma a minha vida inteira. Mesmo tendo os pontos de discordâncias aqui e ali, né? Mas sempre respeitei, tá? Sempre respeitei essa igreja. Sempre respeitei os irmãos que estavam ali, reconheço a sinceridade do coração da maioria deles, não todos, porque todo lugar tem gente ruim, né? Na igreja católica, na igreja presbiteriana, qualquer igreja, mas eu sempre nutri esse respeito e continuarei tendo. Porém, isso não significa dizer que eu não vou fazer críticas ao protestantismo. Farei de uma forma respeitosa, tomara, né? Que às vezes há debates e aí o clima esquenta e as coisas, né, terminam indo para outro caminho. Mas tomara Deus que isso nunca aconteça. Então eu sempre vivi a minha vida inteira dentro dos princípios protestantes, minha família inteira é protestante praticamente. Então sempre foi assim, né? Eu não vou citar aqui a igreja, mas eu vim de um movimento pentecostal, tá? O pentecostalismo para muitos protestantes tradicionais não pode nem ser considerado protestante, né? Protestantismo, né, para eles. Mas eu não vou entrar nessa briga aqui. Mas, enfim, existem esses embates dentro do protestantismo também. De todo modo, com o passar do tempo, eu vim estudando, refletindo, e há 10, 15 anos atrás, quem me conhece sabe muito bem o ódio que eu nutria contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Ao ponto de participar de inúmeros grupos em Facebook, Orkut, né, detonando o catolicismo e assim por diante. Então, eu odiava o catolicismo, achava que a Igreja Católica era a grande Babilônia do Apocalipse, né? Isso é uma bobagem, né? Que infelizmente muitos protestantes defendem até hoje. Mas enfim, o assunto não é esse. Esse ódio que eu nutria pela Igreja, ele só crescia. E isso se alimentou ainda mais
Porque eu vim de um contexto pentecostal. Os pentecostais, eles têm uma ojeriza ainda maior pela Igreja Católica, quando se compara, por exemplo, com os protestantes tradicionais. Os tradicionais aqui eu estou falando dos luteranos, né, presbiterianos, enfim. Os luteranos, por exemplo, né, eles têm inúmeras críticas à Igreja Católica, mas existem alguns pontos em comum. Né? Por exemplo, há evidências de que Lutero ele foi um devoto da Virgem Maria, né? Ou alguém que tinha a Virgem Maria em consideração especialíssima. Inclusive, chamava ela de Mãe de Deus. Né? Isso aqui é algo que a Igreja reconheceu, né? Por meio de concílios ecumênicos, mas hoje, se você chamar, por exemplo, dizer Maria é Mãe de Deus, pô, isso aqui é uma... Meu Deus, que idolatria! No movimento pentecostal é assim. Ou seja, há um desconhecimento completo da história da igreja em muitos, nos círculos protestantes, nos círculos pentecostais, né? Mas, enfim, no tradicionalismo protestante, nem tanto, né? E aqui eu não estou criticando o movimento pentecostal, porque muitos irmãos do meio pentecostal são sinceros, honestos na sua crença em Deus. E são piedosos. Muitas irmãs que são piedosas, tá entendendo? São exemplos de fé. Então, não estou aqui, só estou dizendo o que eu vejo, né? Naquilo que é crença e não atacando a pessoa, tá bom? Então, na medida em que eu fui me deixando conhecer outras literaturas, outros pontos de vistas, e eu mergulhei de uma forma mais objetiva, muito mais profunda na patrística e no conhecimento daquilo que os primeiros cristãos entendiam em relação ao cristianismo, ou à fé, ou às doutrinas de fé, eu comecei a mudar a minha perspectiva. Uma pessoa que odiava a igreja passou a ser uma pessoa que não era católico, mas que já não mais criticava a igreja católica. Isso há pouco mais de 5 anos, 6, 7 anos. Acho que 5 anos. Tá? 5 anos atrás, por exemplo, de 5 anos para cá, você não vai me ver criticando a igreja em momento algum, a igreja católica em momento algum. Talvez pontualmente alguma coisa, porque eu não era católico há 5 anos atrás. Mas da forma que eu fazia, não. Quando eu comecei a me aprofundar naquilo que os primeiros cristãos entendiam acerca do cristianismo, o que os pais apostólicos entendiam em relação ao cristianismo, eu comecei a mudar completamente. Quando eu começo a ler profundamente Clemente, quando eu começo a ler profundamente Inácio, né, Justino, Irineu, aí eu começo a descobrir, por exemplo, a crença na Eucaristia, que o pão é a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz a Igreja Católica Romana. Quando eu começo a me deparar com isso, quando eu começo a me deparar também sobre práticas como veneração de relíquias, tudo isso, irmãos, me fez refletir. Tudo isso me fez refletir. Veneração de relíquias eu encontro já no comecinho do segundo século, a partir das obras e da leitura que eu fiz de Inácio, de Policarpo, que foram discípulos diretos de João. Você vê, por exemplo, a oração aos mortos, já no século II, século III. Não só a oração aos mortos, mas pelos mortos. A tradição do sinal da cruz, a tradição viática. Tudo isso amplamente documentado em muito mais coisas que eu poderia citar aqui para vocês, e que era crença praticamente comum e geral nas igrejas. Você vai ver oração aos mortos não só na igreja latina, você vai ver isso na Síria, você vai ver isso em todos os lugares. Eu tenho pais da igreja, eu poderia citar vários aqui, não vou fazer isso por uma questão de tempo, mas eu tenho tudo isso, né, anotado das minhas reflexões, das minhas leituras, onde eu provo, né, com essas anotações, com essas referências, com esses documentos, que estas práticas estavam espalhadas nas igrejas em todos os lugares. Portanto, a crença de que Roma que inventou isso, como muitos protestantes sustentam, ou de que isso é fruto da corrupção de Constantino que corrompeu a igreja em Roma, isso não faz sentido, porque antes isso já estava sendo praticado. E por pessoas que estavam ali próximas aos apóstolos. Né? Por exemplo, a ideia de sucessão apostólica como uma identificação da verdadeira igreja. Quando o Irineu está sendo confrontado pelos gnósticos, ele retruca dizendo, você quer saber a igreja verdadeira? Vai ler a Bíblia. Ele vai dizer isso? Não. Até porque o cano nem estava pronto ainda. Eu não estou negando que ele não lia ou não conhecia os evangelhos, as cartas paulinas. Inclusive, havia um amplo reconhecimento dos 4 evangelhos. Já falei aqui no canal sobre isso. Porém, eu estou falando da Bíblia como temos hoje, não. O cânon, com os 27 livros do Novo Testamento, não. Isso foi decidido pela igreja depois. Não é? Então, ele não vai apelar à Bíblia, embora ele use as escrituras o tempo inteiro. Claro, o católico vai usar a escritura o tempo inteiro também. O católico bem instruído. Porque ele sabe que a escritura também é fonte de fé e de doutrina. A diferença é que o católico, ele não entende que a revelação, ela só se dá por escrito. Isso não faz o menor sentido. Faz o menor sentido.
Até porque aquilo que foi escrito primeiro foi oralizado. A escritura é fruto da tradição oral, é fruto da pregação apostólica. Quando Paulo se dirige à igreja, ele tem o cuidado de sempre dizer assim: olha, guarde aquilo que eu falei, que eu estou escrevendo aqui para vocês, e aquilo que eu falei também. Por quê? Porque teve coisas que ele falou para a igreja que não necessariamente estava no texto escrito, mas que foi guardado pelos sucessores, por aqueles autorizados pelos apóstolos a ensinar as igrejas. A ideia de sucessão é outra coisa praticamente consensual na patrística. Você vai ver em Irineu, você vai ver em Tertuliano, você vai ver em Eusébio, você vai ver em Cipriano de Cartago, você vai ver em Cirilo de Jerusalém, de Alexandria. Praticamente todos os pais, os doutores, os teólogos da igreja do primeiro milênio defenderam sucessão apostólica como identificadora da verdadeira igreja. É óbvio. Irineu, ele chegou a dizer não somente isso, né? Mas ele chegou a dizer o seguinte: olhe para Roma, há primaz entre as igrejas. Ele não diz com essas palavras, mas o entendimento, a partir da leitura que a gente faz daquilo que ele disse, fica claro. Né? Ele diz, por exemplo, que todas as igrejas devem concordar com a igreja de Roma, ou seja, a primazia da igreja de Roma. Outro ponto que eu também atestei lendo a patrística, e que é confirmado, inclusive, com documentações e atas conciliares. Eu poderia trazer tudo isso, não vou trazer, mas trarei em outras ocasiões. Algumas dessas referências eu já estou colocando aqui na aba de comentários aqui no meu canal, né? Então, quem está acompanhando já está vendo que eu estou citando essas coisas. Mas, enfim, é bom fazer um vídeo porque a gente contextualiza a citação. Porque é claro que sempre vem aqueles bonitinhos, né? Ah, você está descontextualizando. Eu até entendo a preocupação de alguns, mas tem outros que vêm na maldade e dizem que eu estou descontextualizando. Fique tranquilo, viu? Que eu vou fazer vídeo sobre isso. Tudo isso que eu estou citando aí eu vou fazer. Inclusive, eu pretendo até escrever um livro sobre isso, onde eu vou trazer com muita mais referências, falar sobre o papado, né? Os dogmas da igreja. Eu estou me sentindo muito afoito, né? Claro, eu estou aqui para aprender com meus irmãos católicos, mas eu não caí aqui de paraquedas também, né? Eu venho estudando muita coisa há muito tempo também, né? Claro, não sei de tudo, tenho aprendido, mas estou aqui relatando o pouco que eu sei. Tem muito mais coisas que eu poderia citar aqui, né? Mas, enfim, não leve em conta aqui a bagunça, né, desse vídeo, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui que eu não estou... que eu não fiz aqui uma sistematização das ideias, como eu costumo fazer. Eu gosto de uma coisa mais organizada, mas aqui eu estou colocando para fora aquilo que eu estou sentindo, tá? Então vai aqui no improviso mesmo. Então todas essas crenças, todas essas ideias já estão ali. E em relação à sucessão apostólica, é muito interessante isso, porque era vista como algo que resguardava a verdadeira tradição. Você quer saber uma vez que a verdadeira igreja? Olhe se ela tem sucessores dos apóstolos legítimos, né? Quem são esses sucessores dos apóstolos? Ora, aqueles que os apóstolos escolheram para ir adiante, dar prosseguimento, né, ao ensino, às orientações e assim por diante. A igreja de Cristo, ela não se findou com os apóstolos. É inconcebível acreditar que a promessa de Cristo de que iria conduzir os discípulos em toda a verdade ficou restrita apenas aos apóstolos. Os apóstolos foram os receptáculos diretos dessa promessa. Mas eles não foram, mas a promessa não foi direcionada apenas a eles, evidentemente. Então, assim, essa promessa, levando em conta o caráter contínuo dela, se fez necessário que pessoas dessem continuidade à verdadeira tradição apostólica, né? Pessoas dessem continuidade a isto. E quem fez isso foram os sucessores. Na medida que os apóstolos plantavam igreja, eles iam lá elegendo e escolhendo pessoas para dirigir essas igrejas. Você vê isso na carta de Timóteo, né, por exemplo, onde ele escolhe Timóteo por meio da imposição de mãos, elege Timóteo para ele conduzir a igreja na doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Você é que vai conduzir, Timóteo, a igreja naquilo que você aprendeu de mim, quanto apóstolo. Aquilo que eu te passei oralmente, você transmite para a igreja, né? Aquilo que você aprendeu por meio dessa carta também, você transmite para a igreja. A tradição nunca se limitou, meus caros, ao texto escrito. Uma das coisas que foi uma grande mudança de chave para mim foi ter este entendimento. Ninguém entre os primeiros cristãos defenderam sola escritura, a ideia de que toda a revelação provinha apenas do que está escrito. Isso não faz o menor sentido. Eu sei que tem muitos protestantes que tentam isolar a patrística, pega lá um texto que é escritura, não sei o quê, e acham que, né?
Ah, porque eles defenderam só a escritura. Falso. Completamente falso. Esses mesmos que eles dizem que defendem só a escritura, defendem a oração aos mortos. Vocês defendem a oração aos mortos também? Não, né? Eu posso provar isso aqui para vocês. Hã? Inclusive, eles defendem não só a oração aos mortos, mas a ideia de um fogo purificador pós-morte. Você vai ver isso atestado amplamente e claramente em Lactâncio, nas suas Institutas Divinas. Você vê isso em Cipriano de Cartago. Você vê isso, como é o nome dele agora? Tertuliano. Orígenes também, embora alguns tentem dizer que não, mas depois eu posso provar isso aqui também. Né? Vários outros pais da igreja com essa ideia, defendeu essa ideia de fogo purificador pós-morte. Todas essas ideias, veneração de relíquias, tudo isso que eu já falei, que são absurdos para os protestantes, estão lá sendo defendidas desde o segundo, terceiro, quarto, quinto século e assim por diante. Então, meus irmãos, tudo isso me fez refletir. E é muita prepotência minha achar que eu sei mais do que todos eles. É claro, eu não estou dizendo que o pensamento dos pais da igreja eram sempre unânimes. É claro que não. Quando você fala sobre o cânon das escrituras, por exemplo, tinha pais que defendiam Pastor de Herman como escritura. É o caso de Irineu. Se eu não estiver enganado, foi Irineu que defendeu isso. Outros tinham a Epístola de Clemente como escritura também, inspirada. Outros não. Por exemplo, Eusébio chegou a questionar, se eu não estiver enganado, uma das cartas de Pedro e Apocalipse. Eu não sei se foi ele que questionou ou ele trouxe um exemplo de alguém que questionou. Foi uma das duas coisas, tá? Teria que ver aqui, ler novamente, né? Então, existia uma ampla perspectiva sobre livros do cânon. Isso aí é verdade. Há pais que aceitavam os deuterocanônicos, como Agostinho, né? Isso está amplamente documentado. Leia a doutrina cristã de Agostinho, que você vai ver isso. Agostinho, por exemplo, defendia a devoção a Santo Estevão. Olha que absurdo, né? Tem protestante que jura de pé junto que Agostinho é o maior exemplo de protestante. Foi o proto-protestante, Agostinho. É o protestante fora de época. Ah, claro. Leia, por exemplo, o manual dele, O Cuidado com os Mortos, e você vai ver lá um protestantismo maravilhoso. O cara defendia a oração pelos mortos e sustentava isso com base na autoridade da igreja. A autoridade da igreja. A igreja tinha autoridade, né? Ele chegou a dizer que acreditava nos evangelhos por conta da autoridade da igreja também. É óbvio. O que é que foi que identificou os evangelhos em uma miríade, né? Em uma celeuma de evangelhos falsos que já circulavam, né? Foi a igreja que identificou, e de maneira infalível, porque sobre ela repousa uma promessa infalível. Não é que a igreja em si, por si mesma, seja infalível, mas que sobre ela repousa uma promessa infalível de um ser que é infalível, que é Deus, através de Cristo nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas segundo o protestantismo, né? Não, parece que prevaleceu durante muitos séculos e só veio e a igreja só veio triunfar novamente sobre o erro, contra o erro, no século XVI. Isso é um absurdo completo. Aí alguém pode dizer, ah, não, mas não é isso que a gente diz. Sempre existiu resquícios de verdade, de protestantismo nas igrejas nos primeiros séculos. Oh, meu filho. Acabei de mostrar aqui para vocês que todas essas crenças estavam amplamente enraizadas não só na igreja latina. Oração aos mortos, você só vai ver na igreja latina não, meu querido. No Oriente é o que mais tem. Expressões que se utilizam sobre a Virgem Maria, a mesma coisa. A Virgem Imaculada, né? Todas essas expressões são amplamente documentadas, inclusive eu já mostrei isso aqui no meu canal, né? Na aba aí de comentários eu coloquei algumas referências sobre isso, né? Outros pais usavam termos como a livre da mancha do pecado para se referir a Maria. Irineu, no século II, sustenta que Maria foi causa de salvação, evidentemente causa instrumental. Maria participou da salvação, da redenção. Em que sentido? No sentido de ter sido instrumento que trouxe a salvação para o mundo. Sim, é exatamente isso. Maria trouxe a salvação ao mundo. Aquele que estava no ventre dela é quem? A salvação. Então, quando a igreja fala, alguns doutores da igreja falam sobre Maria ser a corredentora, é neste sentido, que ela participou da redenção. Não como salvadora, porque salvador só existe um. É o nosso Senhor. A igreja sempre deixou isso bem claro. Então, tudo isso, todas essas ideias começaram a me incomodar. Pô, isso aqui não faz sentido. Como é que eu vou ser protestante me deparando, vendo que o testemunho da igreja se contrapõe a tudo que eu acredito? Eu comecei a perceber que muitas das doutrinas que os protestantes hoje têm como abomináveis foram defendidas, né, pelos pais da igreja.
Isso é um problemão. E de maneira praticamente consensual, né? Oração aos mortos espalhadas em todas as igrejas do mundo, vários bispos de igrejas espalhadas no segundo, terceiro século defendendo isso já. Então é isso, né? Tudo isso começou a influenciar a minha mente, o meu pensamento, e é impossível, meus irmãos, é impossível que a igreja tenha se perdido durante tanto tempo e só foi reencontrada de novo com Martim Lutero. Isso não faz o menor sentido. A promessa de Cristo não se perdeu durante os séculos. A igreja sempre esteve aí. Quando eu falo de infalibilidade da igreja, eu não estou falando que a igreja, que os membros da igreja, eles são infalíveis no sentido de não se corromperem, de pregar, de se corromperem moralmente, né? Claro, é claro. Mas a doutrina verdadeira, autêntica, ela se encontra preservada com o passar dos tempos. Essa é a crença, é o que eu acredito hoje. Né? Ela continua preservada na igreja, mesmo que ela tenha sido atacada pelos hereges dentro dessa igreja, né? Como prova a história para a gente. Então, os concílios da igreja, né? Tudo isso está aí para nos mostrar que o Espírito Santo conduziu a igreja até hoje. Até hoje. A igreja católica continua aqui. Passou-se o Império Romano, tudo passou, os impérios passaram, a igreja permanece, crescendo. Então, a promessa de Cristo permanece em pé. Mas voltando para o sola escritura, a própria igreja, né, ela nos deu as escrituras. Isso é um outro ponto que deixa os protestantes malucos. Já. Não, quem nos deu a Bíblia foi Deus. Eu já respondi isso no vídeo do Iago. Mas veja, quando a gente diz que a igreja nos deu a Bíblia, nós não estamos falando que ela é a autora, que ela é a que inspirou o texto da Bíblia. Não. É óbvio que não. A inspiração da Bíblia vem de Deus. É evidente. Porém, a Bíblia é um compilado de livros. Estes livros foram nos dados pela igreja por meio dos concílios. Isso é inegável. Né? Por meio da autoridade da igreja. A questão é o seguinte, meus irmãos. Como é que eu posso sustentar que a igreja católica estava corrompida no século IV e, ao mesmo tempo, acreditar na autenticidade da Bíblia ou desses livros? Ora, foi a igreja que preservou esses livros. Não existia igreja protestante. A igreja protestante saiu da igreja católica no século XVI. A igreja católica, e daí você não pode tirar de forma alguma Roma, como alguns engraçadinhos querem fazer, porque Roma teve papel fundamental, inclusive, nos concílios regionais, que foram os primeiros concílios que começaram a definir o cano. Mesmo que não dogmaticamente. A igreja católica teve papel fundamental nesses dois concílios, o concílio de Cartago e Hipona, porque a igreja foi consultada, é só você ler as atas do concílio. E essa consulta é a maior evidência dessa primazia, né? Ou da consideração que se tinha pela igreja de Roma, já que ela havia sido a sede, ou tinha sobre ela a cadeira do apóstolo Pedro. Então, a igreja católica participou desse processo. Sem falar do concílio de Roma também, né? Todos esses concílios aí definiram as escrituras, começaram a definir as escrituras, inclusive colocando, por exemplo, os 7 livros deuterocanônicos, não é? Houve nesses concílios o reconhecimento desses deuterocanônicos, para eu ter que ouvir, por exemplo, e defendi também durante muito tempo, que os deuterocanônicos foram colocados pela Igreja Católica no Concílio de Trento. Isso não faz o menor sentido. Ora, todos esses concílios supracitados já trazem na íntegra estes livros, considerando eles como escritura. Pais da igreja também. Dr. Kelly, né, um grande patrístico protestante, ele assume, por exemplo, já coloquei aqui na aba de comentários do meu canal, que as igrejas tinham por costume ler os livros deuterocanônicos, por exemplo. Mas outras epístolas que também não entraram no cano, como a epístola de Clemente, etc. Liam, porque viam nesses livros um bom livro para edificação. Mesmo que você diga, mas alguns pais da igreja rejeitavam. É verdade. Rejeitavam, é verdade. Porém, alguns recepcionavam como escritura. Agostinho, Orígenes, por exemplo, entendiam que Macabeus era um livro inspirado em escritura autêntica para definir questões relacionadas à doutrina, como eu provei no vídeo de Iago aqui, refutando o Iago. Vários outros a mesma coisa. Então, sim, eu não nego que havia algumas divergências entre os pais da igreja sobre esses livros aí. Mas isso para católico não é problema nenhum, até porque a igreja nunca dependeu apenas de um cânon, de um livro. A igreja sempre entendeu que a tradição estava resguardada nela, né? E que se manifestava não apenas por meio de um livro, que nós veneramos, que nós entendemos como palavra de Deus também. Porém, a palavra de Deus não só é um livro. A
palavra de Deus é o verbo, é Jesus Cristo, né? A palavra de Deus é algo muito mais amplo do que apenas um livro. E ela se encontra na igreja, que resguarda a verdadeira a tradição, por meio dos sucessores legítimos. Então tudo isso está ali, na patrística, tá? De forma ampla. Então a ideia de que a revelação só vem da Escritura é um engodo completo, não faz o menor sentido. Não há evidência patrística, né, dos primeiros cristãos defendendo isso, embora alguns protestantes tentem forçar isso. Mas esses mesmos autores que eles usam para provar isso são os mesmos que defendem todas essas doutrinas que eu estou falando aqui. E posso provar isso que eu estou falando. Facilmente, tá? Facilmente isso aqui. Mas tudo bem, vou deixar para outras ocasiões. Então já comecei a perceber que essa ideia de sola escritura não é defendida por ninguém e que é um conceito que foi um conceito novo na história da igreja. Eu sei que alguns protestantes usam alguns termos, alguns versículos na Bíblia para dizer que só a Bíblia é a palavra de Deus, e, né, toda a escritura é inspirada. Isso não prova nada, né? Prova apenas que a escritura é inspirada, toda a escritura é inspirada. Sim, mas como é que eu conheço a escritura? Em uma celeuma de opiniões. Nos primeiros séculos havia debates. Havia, evidentemente, um consenso sobre os 4 evangelhos, havia um consenso sobre a maioria das cartas paulinas, mas existia muito debate sobre Apocalipse de João, Hebreus, né, algumas cartas de João, Judas, e assim por diante, vários textos do Novo Testamento. Existiam debates, não estava fechado isso aí. Então, quem definiu o que é a Escritura? Né? Não vou nem usar a palavra definiu, mas quem que identificou, né? Eu acho que a palavra mais correta é essa. Quem é que identificou a Escritura? A igreja, meu caro, por meio dos concílios, foi a autoridade da igreja. Não foi a própria Escritura, porque você não vai ver na própria Escritura nenhum texto dizendo, olha, coloque somente no cano 27 livros da Bíblia. Não tem isso. Essa informação vem externa ao texto. Essa informação dogmática, porque acreditar nos 27 livros é uma questão de dogma, tanto para católico como para protestante. Os 27 livros ali eu estou falando do Novo Testamento. Né? É dogma. É dogma de fé, você tem que recepcionar isso. Mas como é que eu sei que esse dogma é infalível, né? Essa verdade, ela está correta? Né? Ora, foi a igreja que identificou infalivelmente isto. Agora, se você dizer infalivelmente, que estranho, a igreja é infalível por algum acaso. A igreja, não é que a igreja em si mesma seja infalível. É aquilo que eu já disse inicialmente. Sobre a igreja, existe uma promessa infalível. Só que essa promessa tem cumprimento na igreja. Esse é o problema que muita gente não entende. A promessa, ela tem seu cumprimento na igreja, na história da igreja. Por meio dos concílios, o Espírito Santo dirigindo a igreja por meio dos concílios. O que é que me garante que a decisão da igreja, né, ao identificar esses livros, está correta? A promessa inicial de Cristo. O que é que garante que aquilo que a igreja define enquanto dogma está correto? A promessa inicial de Cristo. Então tudo isso me fez rever o meu pensamento e comecei evidentemente, a mudar minha forma de pensar. Eu sei que o vídeo está ficando muito longo, pessoal. Tem muito mais coisa. Eu poderia falar da Virgem Maria, né, dos santos. Por exemplo, você também vai ver a intercessão dos santos na patrística de sobra, meus irmãos. É o que mais tem. Essa prática estava amplamente generalizada nas igrejas, em todos os lugares. Não faz sentido dizer que a igreja latina foi que corrompeu a cristandade, quando todas as igrejas praticamente praticavam a mesma coisa. Dá para entender isso? Você vai dizer que toda a igreja se corrompeu. Então você está dizendo que Jesus é um mentiroso. Então a ideia de que a igreja latina se corrompeu, a igreja de Roma começou a praticar e decidir e decretar coisas que ninguém definia. Calma. Não é bem assim. Alguns até tentam usar o exemplo da Imaculada Conceição. Ninguém defendeu a Imaculada Conceição. Bom, existem as sementes dessa doutrina ali. Nós católicos acreditamos na ideia de desenvolvimento de doutrina. Né? O que não deixa de ser verdade que na patrística você vai ver termos sendo utilizados para Marias, tais como aquela que foi livre da mancha do pecado. Vê isso em vários outros patrísticos. Inclusive eu já provei isso aqui no meu canal. Novamente na aba de comentários, estou colocando várias citações ali de vários pais da igreja, usando esses termos para Maria, né? Mas que para os protestantes, né, é um absurdo, é idolatria. Né? Outra questão que eu poderia falar sobre a questão da idolatria, né? Imagens, é idolatria e tudo mais. Né? Poderíamos falar sobre imagens também. Né? Adianto que não. Na verdade, eu nunca tive problema com imagem, eu nunca tive esse problema. Na verdade, não. Claro, na minha fase mais radical, quando eu comecei a falar a princípio, sim, eu via que era um problema, mas depois não. Isso nunca foi um grande problema para me converter à fé católica. Nunca. Nunca. Até porque o próprio Deus mandou confeccionar imagens, né? A serpente de bronze, os anjos em cima da arca, né? Os israelitas se prostravam diante da arca, e nessa arca tinha aquelas imagens dos anjos ali,
né? Você vê também imagens do Templo de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 6, se eu não estiver enganado, imagens de animais, de anjos também, e assim por diante. O problema nunca foi imagens. O problema é se dobrar, se prostrar é idolatria. Então se prostrar, o ato de se prostrar dentro de alguma coisa é idolatria. Então os israelitas eram idólatras ao se prostrar dentro de rei e beijar a mão deles, né? Essas coisas que não fazem o menor sentido, né? Mas pedir a coisas, a santos, que não sei o quê, que é errado. Bom, isso era a fé ampla da igreja, como eu já mostrei aqui. Não é que eu mostrei, porque eu não trouxe as referências, né? Mas eu trouxe já aqui na aba de comentários. Isso era a crença da igreja. Mas você deve saber mais do que os grandes vultos da igreja primitiva, né? Quem sou eu para questionar você, né? Então, Macabeus, por exemplo, lá em Macabeus você vai encontrar oração aos mortos, né? Mas Macabeus não é um livro canônico. Segundo quem? Segundo Lutero? Lutero é que tirou esses livros, né? Lutero é quem tirou, porque os concílios ecumênicos da igreja, por exemplo, o concílio de Florença, antes da reforma, já havia ratificado esses livros como inspirado, né? E antes deles, aqueles concílios locais, né? Então, um amplo consenso da igreja depõe contra a tese de que os deuterocanônicos não eram tidos como inspirados ou escrituras. Pelo contrário, né? Inclusive, as igrejas do Oriente, no que pese algumas poucas diferenças no cânon, né? Todas elas reconhecem esses livros de Macabeus e outros livros deuterocanônicos como escritura também. Mas está todo mundo errado. Só Lutero, o iluminado, o inspirado, que trouxe a verdade de fé, né? E iluminou toda a cristandade. Cara, você não percebe que isso é estranho, não? Pelo amor de Deus. Então, não faz sentido. Lutero teve até a audácia, a ousadia de questionar até mesmo o Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento. Porque ele questionou a Epístola de Tiago, a Epístola aos Hebreus e assim por diante. Então, eu vejo nesse princípio uma soberba enorme. Tem católicos que dizem, não, o princípio protestante é um princípio muito soberbo, porque ele já, eu interpreto a escritura por mim mesmo. Eu descubro a verdade por mim mesmo, lendo. Ninguém está dizendo que você não pode ler a Bíblia. A questão não é essa, né? A questão não é essa. É quem é o intérprete da Bíblia. Aí você vai dizer, o Espírito Santo me guia. Isso é outra coisa que eu nunca consegui entender. É que sempre me incomodou, né? Bom, se eu digo que o Espírito Santo está me guiando aqui, porque todo dia se abre uma igreja diferente, né? Ou seja, os protestantes, existem várias igrejas protestantes, uma discordando da outra em temas centrais, como o batismo, por exemplo. Não venha dizer que só em ponto periférico, não. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Vários pontos. Então, assim, são muitas coisas, irmãos, que eu poderia falar aqui. Evidentemente, não vai dar para aprofundar nada do que eu estou falando aqui. Tá tudo muito solto. Eu sei que vai vir gente aí ficar revoltado, com raivinha, né? E vai querer refutar alguma coisa aqui. Fica à vontade. Só digo que se colocar aqui eu apago. Porque eu não quero que esse vídeo se torne um campo de guerra entre protestante e católico. Vamos deixar isso para outro lugar, tá? Quando eu fizer outro vídeo, aí tudo bem, tá bom? Em outros vídeos não apago seu comentário, não, mas esse eu apago. Porque eu quero que isso seja um testemunho de fé pessoal e que não tenha contenda, tá bom, meus irmãos? Então, como eu estava dizendo, o princípio protestante também, né, me parece muito orgulhoso e soberbo. Eu interpreto, eu descubro, eu faço. O Espírito Santo me revela. O resultado disso é milhares de igrejas, uma defendendo uma coisa diferente da outra. Aí o Espírito Santo está dividido. O Espírito Santo, ele está, né? Alguém pode dizer, mas na igreja católica tem muitos segmentos, tem os tradicionalistas, tem isso, tem aquilo. Mas em termos de dogmas, não. Quando a igreja estabelece um dogma, você tem que acreditar. Tá? Não tem esse negocinho de dizer, não, porque não sei o quê. Se você, então saia da igreja. Né? Como muitos cismáticos no decorrer da história já saíram. Né? Então não tem isso. Claro, há coisas que são passíveis de discussão. Não estou dizendo que a unidade na igreja católica significa que todo mundo pensa igual. Não é assim também. Tá? Mas naquilo que concerne ao dogma, sim. Não existe católico que discorde, por exemplo, do dogma da maternidade de Maria. Maria é mãe de Deus. O católico que nega isso não é católico. E assim por diante, outros exemplos de dogmas também que eu poderia citar. Então, mas isso não. No protestantismo, é uma celeuma. Todo dia se abre uma igreja, todo mundo se arroga de ser o detentor da verdadeira interpretação. Porque, note, a Bíblia é inspirada, mas ela é um livro. Porém, como qualquer livro, ela é interpretativa. E se ela é interpretativa, ela precisa de um intérprete, né? Só que um intérprete autorizado. Quem são esses intérpretes? Aqueles que guiam a igreja.
os sucessores dos apóstolos. Essa sempre foi a crença da igreja. A defesa da sucessão apostólica está amplamente documentada também. São eles que guiam a igreja, os bispos guiam a igreja, na verdade, porque eles resguardam a tradição, interpretam por meio dos concílios, né, por meio do bispo maior, o Papa, né, sucessor de Pedro, são eles que resguardam a tradição. Então, são várias coisas que eu poderia falar, meus irmãos, aqui. Eu sei que pode ter dado a impressão de que eu estou atacando alguém, teve coisas aqui que ficaram muito soltas, eu passei por cima de vários temas, inclusive pode ser que eu tenha parado em algum canto aqui e ter começado outro tema por cima, enfim, ficou meio bagunçado, mas é isso. Eu mudei minha perspectiva, não foi algo pensado, não foi algo de agora, e é isso, tá bom? Eu peço que os meus amigos, os meus colegas, eles não fiquem perguntando sobre isso, respeitem a minha decisão, tal como respeitarei a sua de continuar no protestantismo, tá bom? Eu sei que tem um monte de gente achando que eu sou um apóstata, que eu sou um condenado, que eu vou para o inferno. Eu continuo acreditando que meu Salvador é Jesus Cristo, só Ele. Mas eu entendo a importância de Maria como alguém que participou da redenção, não como salvadora, mas como instrumento, o que a igreja sempre falou, tá? Acredito que ela está diante de Deus hoje, tal como está os santos, o que sempre foi crido pela igreja também, tá? Os santos estão agora diante de Deus, e há bases até bíblicas para isso, Apocalipse, né? Mas eu não vou falar sobre isso porque não é tema, vou fazer vídeo sobre isso também. Enfim, acredito que os santos estão diante de Deus e que há uma relação íntima entre a igreja que padece aqui na terra e a igreja que triunfa no céu. Eu creio de todo o meu coração nisso, porque foi isso que a igreja sempre acreditou, e grandes vultos da igreja sempre acreditaram. Inclusive, muitos daqueles que, segundo os protestantes, eram protestantes fora de época. Me desculpa, mas isso não existe, tá? Então, eu peço a oração dos irmãos católicos, tá certo? Porque não é fácil, não é uma mudança fácil. São muitos ataques, tá? São muitos ataques, são muitas pressões psicológicas, críticas. Agora, o que me espanta é que pessoas que não estudam nada, né? A maioria das pessoas que me criticam são pessoas que nunca leram nada de história da igreja, nunca leram nada sobre os principais autores patrísticos, aqueles indivíduos que conviveram com os apóstolos, não sabem nada. Se eu perguntar quem é Policarpo para um desses indivíduos, eles não sabem nem quem é. Essas pessoas, me desculpa, eu não aceito crítica de vocês. Me desculpa, tá? Vai estudar, meu irmão. Vai estudar que é melhor. Eu não tô dizendo que se tu estudar, tu vai virar um católico. Mas pode ter certeza que muita coisa que tu pensa hoje, tu vai mudar. Eu tenho certeza disso, tá? Se tu estudar com honestidade. Não é ficar só lendo esses autores que favorecem a tua perspectiva, não, tá? Porque esse foi o meu problema durante muito tempo. Eu só lia aqueles autores que me convinham, né? Mas aí, quando eu ampliei minhas leituras, eu cheguei a essa conclusão, tá bom, meus irmãos? 45 minutos de vídeo ou mais, já tá de bom tamanho, eu peço desculpa. Orem por mim, não tem sido fácil, mas eu não vou desistir, né? Os ataques que eu receber, pode ficar tranquilo, viu? Nenhum deles vai me atingir, tá bom? Mas eu amo todos vocês, eu amo todos em Cristo, amo todos os protestantes em Cristo, e oro para que eles também entendam o que é a igreja do Senhor, né? Parece até prepotência falar isso, né? Mas não sou eu que estou com essa opinião, tá? Vários desses que eu citei aqui e muitos outros pensam assim, tá? Então é isso, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.